Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br ou ainda na live no Facebook. A gente está no ar no oferecimento de Móveis Correia Baque, que traz todas as semanas uma dica bem legal aqui sobre arquitetura, design de interiores, decoração. Também está conosco o curso de moda do Senac, que traz dicas sobre o curso e também sobre o universo da moda todas as sextas-feiras. Também Estúdio de Beleza Tati Amandio de Sara, o telefone está aí na sua tela, você pode encontrá-los também nas redes sociais e ainda mais a de Sara que me veste no dia de hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre direito, legislação. Para isso eu recebo aqui o promotor, Dr. Alex Cruz, está conosco. Doutor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia também a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui no teu programa. A gente tem ouvido falar muito, né, doutor, ultimamente sobre questionamentos, na verdade, sobre legislação, sobre direito, sobre atuação. É um momento para vocês diferente, assim, vocês que trabalham com direito, com a justiça já há bastante tempo, ou não? A gente já passou por tempos assim, doutor, outras épocas? Nós temos um trabalho que ele é pautado por uma rotina, né, envolvendo a solução dos mais diversos problemas jurídicos que transitam aí pela nossa sociedade. Em Criciúma, essa atividade é uma atividade muito intensa em vários segmentos do sistema de justiça. Mas, evidentemente, nesses últimos tempos e particularmente nos últimos dias, nós temos vivenciado aí uma alteração normativa, uma alteração legislativa que a nós, promotores de justiça, juízes de direito, tem nos deixado bastante preocupados com relação aos desdobramentos que poderão ocorrer a partir deste momento. Eu estou falando especificamente sobre a lei de abuso de autoridade, né? Essa lei que foi recentemente... Primeiro ela havia sido aprovada pelo Congresso e depois foi vetada em 36 pontos pelo presidente da República. Mas desses 36 pontos vetados, depois 18 deles o Congresso Nacional acabou derrubando o veto e fazendo prevalecer aquele texto originário. Então é uma lei que nos preocupa muito por conta dos desdobramentos que ela pode trazer para todo o sistema de justiça brasileiro. A lei já está valendo, doutor? Na verdade, a lei ela tem um período a gente chama período de vacância, entre a data da aprovação, que foi 5 de setembro, e a data da entrada em vigência, que é 4 meses após. Então, a partir do dia 5 de janeiro, agora do próximo ano, a lei entrará em vigência. E é a partir dali, então, que ela vai estar apta a produzir os seus efeitos jurídicos, né? Vocês têm expectativas ou existe algum movimento, né, dentro desse mundo jurídico de mudança disso, doutor, ou não? Isso está resolvido e dia 4 de janeiro começa a funcionar e deu, digamos assim, né? Não, existem questionamentos, né? As associações nacionais, tanto de membros do Ministério Público quanto de magistrados, estão ingressando no Supremo Tribunal Federal com ações diretas de inconstitucionalidade, visando então que a Corte Suprema do país ela declare a inconstitucionalidade de uma série de artigos que constam nessa lei e que, a nosso ver, eles ferem frontalmente o texto da Constituição. Mas é uma expectativa, né, de que isso seja avaliado pelo Supremo e que a eficácia da lei possa ser retirada através de ações dessa natureza, ações de inconstitucionalidade. No momento, o que temos é a lei já aprovada e com vigência marcada aí para a partir do início de janeiro.
Doutor, recentemente, cerca de alguns dias atrás, o senhor acabou sendo notícia em muitos portais de notícia no Brasil afora e por conta de um reflexo já dessa lei, de uma decisão que o senhor tomou. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, o que de efeito essa lei já está produzindo e como é que o senhor, enquanto promotor, recebe, né, essa informação e trata a partir de agora. Na verdade, como eu disse, o efeito prático da lei ele começa a partir da sua vigência, que é no início de janeiro do próximo ano. Mas a lei ela traz no contexto dela uma série de criminalizações em torno de condutas que são normais na atividade jurídica dentro do ambiente do fórum, dentro do ambiente forense. Né? Por exemplo, dependendo da ótica como se analise o decreto de uma determinada prisão por uma autoridade judiciária, esse decreto de prisão, que é uma atividade rotineira, às vezes para alguém que está causando um problema, que pode agravar esse problema se permanecer solto, dependendo da ótica como se analise, como se interprete essa prisão à luz do texto da lei, esse juiz pode ser processado por abuso de autoridade, o promotor que requereu a prisão pode ser processado por abuso de autoridade, um promotor que inicia uma investigação sobre um determinado fato, dentro de certas circunstâncias interpretativas, pode ser também visto como um abusador da sua autoridade, pelo simples fato de chegar uma notícia para ele e ele, dentro do que é rotineiro, passar a investigar aquele fato para descobrir se tem procedência, se não tem. A atividade investigatória por si passa a ser criminalizada. A atividade judicante do juiz, em vários aspectos dela que são normais e até necessários, passa a ser criminalizada sempre a partir de uma perspectiva de interpretação que a lei permite. Porque a partir do momento, por exemplo, em que um tribunal mude uma decisão de um juiz, ou que uma ação de um promotor ela seja julgada improcedente, aquele início lá de trás da ação ou aquela decisão do juiz que foi modificada pode ser vista à luz da lei como uma decisão abusiva ou como uma atuação abusiva do Ministério Público. E isso, de certa maneira, nos coloca em xeque, não por estarmos abusando, mas por estarmos verdadeiramente e tão somente cumprindo aquilo que é o nosso dever. Muitos vão dizer, não, mas estarão apenas cumprindo o dever, a lei não é aplicada nesses casos. Não. Se fizer uma leitura da lei e se fizer uma verificação da elasticidade possível pela via da interpretação a respeito dos crimes que foram ali determinados para juízes e promotores, caracterizadores do abuso, muitas das nossas condutas de rotina e necessárias para a sociedade poderão ser tratadas como abusos de autoridade. Isso nos preocupa demais. Porque hoje um promotor, ele trabalha muito com questão de denúncias e de investigação. Sim. Acaba sendo o dia a dia de vocês, né, doutor? É o nosso trabalho. Porque quando chega a informação à promotoria de justiça de que existe um determinado problema, qual é a atitude do promotor? A atitude do promotor é abrir um procedimento investigatório em relação àquele problema para analisar se o problema existe, quem é o seu autor, qual é a extensão, qual é a dimensão, qual a melhor solução para esse problema dentro do contexto em que ele se apresenta. Toda essa atividade investigatória ela fica em xeque sob o risco de ser interpretada por alguém como abuso de autoridade. O juiz, por exemplo, quando ele se depara com um processo de execução e tem que proceder, imaginemos, a penhora de um determinado valor através de uma conta bancária pertencente ao devedor, que a gente chama na justiça de Bacen-Jude, que é uma penhora online feita através da requisição ao Banco Central, dependendo das circunstâncias de como essa penhora se efetiva, essa atitude do juiz, que é uma atitude processual com vistas à garantia do pagamento de uma dívida em favor de um credor, pode ser vista pelo devedor ou por quem quer que seja como um ato de abuso de autoridade.
Existe, por exemplo, o Estatuto da Advocacia, que prevê um volume enorme de prerrogativas e direitos ao advogado, que são direitos importantes para o exercício da profissão do advogado, que evidentemente tem a sua atuação profissional com liberdade, com independência, assegurada pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas existem uma série de prerrogativas ali constantes que, dentro do contexto da elasticidade da lei, quando não observadas de uma determinada forma, podem ser vistas, essas não observâncias também, como caracterizadoras de crimes de abuso de autoridade. O que nos preocupa mais em tudo é que a lei ela tem um volume muito grande de termos genéricos, de termos imprecisos, de termos que podem ser interpretados ao bel prazer de quem se favoreça com essa interpretação, criando, portanto, um caminho de insegurança jurídica para a atuação de promotores e de juízes, particularmente, que coloca em risco aí toda a estabilidade do sistema de justiça nacional. Isso também não vai criar uma demanda jurídica muito maior daqui a pouco, doutor? Depende. A gente vai ter que analisar a impactação da lei a partir do momento em que ela de fato entrar em vigência, né? Aquela minha manifestação que outro dia ganhou aí uma dimensão nacional, saiu em sites do Brasil inteiro. Claro, a lei ainda não está em vigor, mas foi já uma manifestação pautada num ditame estabelecido pela lei que já existe, né? Com vistas a uma denúncia que veio, que envolvia um determinado fato criminoso, mas que nos jogava numa certa área de insegurança para requisitar a instauração de um inquérito policial e, a partir dali, desenvolver uma investigação, né? A lei fala, por exemplo, que quando o promotor ele instaura ou determina a instauração de um procedimento investigatório cuja notícia a respeito do fato não tenha vindo amparada por uma base satisfatória de elementos de prova, essa requisição ou essa instauração da investigação pode ser tratada como abuso de autoridade. Então, evidentemente que naquele momento, essa manifestação minha e de outros juízes e promotores no Brasil afora que estão fazendo algo semelhante, estão servindo mais de alerta para a sociedade acerca daquilo que poderá vir de forma massificada, intensa, a partir do mês de janeiro, quando a lei de fato entrar em vigor. É preciso que nesses 4 meses a própria sociedade esteja muito ciente de que, se de fato a lei entrar em vigor nesses termos, que o Supremo Tribunal Federal não venha a esvaziar a eficácia, especialmente desses dispositivos mais polêmicos, mais imprecisos, que fazem com que a atividade do Ministério Público ou a atividade do Judiciário possa ficar em risco em termos de prestação, acaba sendo algo que certamente vai impactar toda a sociedade. E o volume de demandas, eu não sei, mas certamente o volume de insatisfação com as instâncias de justiça vai se tornar ainda maior. A gente já sabe que o sistema é complicado, que as estruturas muitas vezes são precárias, que o sistema de legislação processual e recursal é um sistema complexo que acaba nos levando muitas vezes a uma demora excessiva na prestação jurisdicional. Não é culpa do promotor ou do juiz, é um sistema normativo todo que prevê uma série de possibilidades recursais, uma série de atos processuais complexos que demandam tempo e demandam detalhamento na sua produção. E isso tudo ainda poderá ser ainda mais agravado a partir do momento que promotores e magistrados tenham, no simples fato de desenvolverem as suas atividades rotineiras, aí a ameaça de serem essas atividades interpretadas como atividades criminosas.
Pois é, e essa mesma sociedade que faz a denúncia, ela cobra o resultado e ela também discute a atuação e questiona em muitos momentos a atuação do poder jurídico, perdão, do poder Sistema do de promotor. justiça. Sistema de E isso é justiça. complicado mesmo, né, doutor? Isso faz parte do nosso dia a dia. Nós todos somos enaltecidos às vezes quando conseguimos um resultado que interessa a alguém e também somos criticados outras tantas porque nem sempre aquilo que se pretende em termos de justiça, que se tem como ideal de justiça, se consegue em termos de resultados práticos nos processos, nos fatos que nós trabalhamos no dia a dia. Como eu disse, existem sempre uma série de nuances, existe uma série de entraves processuais, existe uma série de questões das mais variadas ordens que muitas vezes funcionam como um empecilho para que nós consigamos alcançar aqueles resultados que a gente gostaria de alcançar. Isso é fato. Isso gera críticas. E todos nós que operamos dentro do sistema, a gente luta para que o sistema seja cada vez mais aperfeiçoado e que a gente possa responder para a sociedade as demandas que a sociedade nos leva de uma maneira mais célere, mais acelerada e também de uma maneira mais eficaz. Mas a gente muitas vezes também nós estamos de mãos atadas porque o modelo de sistema que nós temos, as estruturas e especialmente a legislação, não permitem que a gente haja da forma como a gente gostaria muitas vezes de agir. E agora, sobretudo a partir dessa nova lei que criminaliza muitas das nossas condutas rotineiras, criminaliza o nosso trabalho de uma certa forma, dá para dizer isso com toda certeza, essa legislação que criminaliza o cumprimento das nossas funções, é uma legislação, então, que vai certamente gerar um impacto grande na sociedade se, de fato, ela se tornar uma legislação vigente e eficaz dentro dos termos em que ela se encontra posta hoje. A gente pode enxergar isso como um retrocesso mesmo, doutor? Eu não tenho dúvida. Eu tenho dito em várias instâncias, em vários ambientes onde eu tenho travado esse tipo de discussão, desde ainda quando o projeto de lei estava em tramitação no Congresso Nacional, eu tenho dito que esse, para mim, dentro da ordem constitucional inaugurada em 1988, com a atual Constituição, é o maior retrocesso institucional que o país está vivendo nesses cerca de 31 anos da nova Constituição. É a coisa mais grave que aconteceu institucionalmente no país durante todo esse período da ordem constitucional de 1988. Doutor, para que a gente possa entender também como é que funciona hoje essa questão da investigação. Eu cheguei lá e fiz uma denúncia, aí o senhor vai instaurar um inquérito. Vocês que investigam lá dentro do Ministério Público já chama a Polícia Civil? Como é que é esse desenrolar hoje? Depende muito do tipo de questão. Quando a questão envolve matéria criminal, quando é um crime, quando é um fato tido como criminoso, o promotor tem dois caminhos possíveis. Ele próprio pode investigar, instaurar o que a gente chama de procedimento de investigação criminal, é um procedimento conhecido pela sigla PIC, em que ele próprio, o Ministério Público, diretamente faz a investigação. Normalmente nós direcionamos esse tipo de investigação criminal dentro do Ministério Público para determinados crimes em que a própria Polícia Civil tem um pouco mais de dificuldade estrutural para investigar. Crimes que envolvem colarinho branco, crimes que envolvem sonegação fiscal, crimes que envolvem, às vezes, alguma questão ambiental de maior amplitude. E, normalmente, aquela criminalidade mais convencional, furtos, roubos, estupros, homicídios, a Polícia Civil tem uma especialização, uma expertise investigatória bem maior que a do Ministério Público. Tem uma estrutura mais adequada, já é mais moldada para esse tipo de investigação. E aí nós encaminhamos, então, através de uma requisição, à delegacia de polícia para fazer a instauração de um inquérito policial e, a partir dali, começar a investigação. Então, existem esses dois modelos. Dependendo do tipo de crime,
se usa um ou se usa outro, conforme a adequação das estruturas melhor direcionadas para essa ou para aquela investigação, de acordo com aquilo que mais ou menos cada uma das instituições acabou naturalmente se especializando. E existem outras investigações, que são investigações de natureza civil, envolvem situações de problemas ambientais, problemas relacionados a consumidor, às vezes questões relacionadas à destinação de recursos públicos, que a gente chama de moralidade administrativa. Enfim, outras áreas que não são necessariamente áreas criminais, que envolvem outros tipos de problemas administrativos, problemas às vezes de natureza até política, em que a gente instaura o que a gente chama, e é o nome que a lei atribui, de inquérito civil, também dentro do Ministério Público. Por exemplo, uma loja determinada da cidade está fazendo uma propaganda e essa propaganda é tida por alguém como uma propaganda enganosa. Essa pessoa pode ir ao Ministério Público, fazer uma narrativa do fato, o Ministério Público vai fazer as anotações, registrar e iniciar um inquérito civil. Uma empresa está causando um problema de poluição sonora num determinado bairro, ou a emissão de poeira porque não instalou filtros adequados para fazer a emissão de particulados. O Ministério Público tem o poder de ele próprio instaurar um inquérito civil com o objetivo de analisar, não é ainda de acusar ninguém, de entrar com ação contra ninguém, de analisar se aquela denúncia tem fundamento, se aquela informação procede ou não procede, e até com o objetivo de tratar diretamente com a pessoa que esteja causando esse dano a busca de uma solução. Muitas vezes a própria pessoa causa o dano, ou sem saber que está causando, ou pelo menos não tendo uma noção clara do tipo de dano que causa ou da solução que seja possível para aquele caso. Tudo isso são caminhos que nós procuramos delinear dentro do inquérito civil. A gente usa, inclusive, normalmente, a ideia de entrar com uma ação contra alguém, processar alguém, como se diz popularmente, como uma espécie de última alternativa. Nós procuramos sempre esgotar os meios de uma solução negociada, uma solução consensual, porque nós entendemos, nesse tipo de caso, que ela é mais rápida do que esperar o trânsito em julgado, que muitas vezes demora anos de uma decisão judicial. Então, é uma solução mais rápida e que, às vezes, demanda apenas um pouco de diálogo, um pouco de entendimento, para que aquela comunidade, para que aquele grupo de pessoas, para que aquele segmento da sociedade consiga ali uma solução mais pronta, mais rápida e que venha também ao encontro dos seus interesses. Tudo isso é a nossa atividade diária. Somos vários promotores na cidade fazendo isso o tempo todo. E isso tudo, daqui a pouco, pode, de alguma maneira, dentro do contexto da nova lei, ser interpretado como uma conduta criminosa, por incrível que pareça. Doutor Alex Cruz, muito obrigada pela conversa, pelo esclarecimento. Eu acho que essa conversa, essa discussão é muito importante para que a gente entenda, né, o momento que vivemos, o que está acontecendo, para que a gente fique de olho também no que vai acontecer até janeiro. E eu quero agradecer, né, por estar sempre à disposição para vir conversar com a gente e nos ajudar a entender todo esse contexto que a gente vive hoje. Eu é que te agradeço, na verdade, o convite, né, Carol? Foi um prazer grande estar aqui. Eu sou um promotor de justiça que estou na promotoria há 35 anos. Eu ainda sou da ordem constitucional anterior a 88. E eu, particularmente, nunca vi, dentro desse meu tempo de Ministério Público e nos últimos 40 anos, aí, praticamente, algo semelhante a esse momento que nós estamos vivendo hoje. É importante que a sociedade ela esteja bastante atenta a isso tudo, que procure se inteirar do problema que está acontecendo na medida do possível, para, junto com o seu Ministério Público, o Ministério Público é um órgão a serviço da sociedade, eu estou lá na promotoria prestando um serviço como se fosse uma espécie de advogado da sociedade. O promotor ele é um defensor dos interesses da sociedade. Os juízes estão aí para julgar de acordo com as provas dos autos, com aquilo que todos os interessados levam até eles, judiciário, para fazer aí a prova daquilo que venha eventualmente ao encontro dos interesses de cada um.
E nós não podemos trabalhar adequadamente em prol dessa mesma sociedade se nós tivermos aí as mãos atadas dentro de um contexto em que cada uma de nossas atividades funcionais normais possa daqui a pouco ser interpretada como uma atividade criminosa. Fica muito difícil e, obviamente, nós temos o prejuízo profissional, mas, em última análise, quem acaba perdendo de uma forma muito mais intensa é a própria sociedade, porque vai estar sendo defendida ou tendo os interesses em julgamento conduzidos por pessoas que estão aí com essa espada sobre a sua cabeça, receosas de que, se atuarem de uma forma ou de outra, poderão ser vistas a partir dali como pessoas criminosas, o que não somos, obviamente. Com certeza. Doutor Alex Cruz, promotor de justiça aqui com a gente, conversando no Tudo a Ver, nos ajudando a entender, né, esse assunto que é tão importante, está tão em alta ultimamente. A gente vai encerrando mais uma edição do programa. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. Siga acompanhando aqui a nossa programação na RTV. Um abraço e até mais.